Olá, eu sou o Daniel Vargas e estamos aqui de novo nessa segunda videoaula para falar de documentário. No primeiro capítulo vimos como o documentário surgiu, suas partes históricas, momentos mais importantes. E agora a gente vai falar justamente da parte em que o documentário começou a mudar muito a ideia do que ele era, porque inicialmente a gente tinha que ele era como utilizado para jornalismo, para mostrar e registrar o mundo como ele era, mas ele não tinha uma riqueza de narrativas, ele era considerado uma linguagem chata, que só era utilizado para registrar a história e jornalisticamente, mas ele não tinha uma identidade própria. E foi justamente, então, graças ao trabalho de pesquisa e organização do Bill Nichols, que já comentamos na nossa primeira aula, que ele organizou essas formas de fazer documentário, pois cada uma delas se comportaria com certas especificidades. O Bill Nichols tem uma frase que eu gosto muito, que é: o documentário é também resultado de um processo criativo do cineasta, marcado por várias etapas de seleção, comandadas pelas escolhas do realizador, que podem ser expostas integralmente ou não no produto final após a montagem. Isto evolui um pouco mais o conceito que tínhamos visto lá do John Grierson, do tratamento criativo da realidade, pois ele reconhece o cineasta como contador de histórias e o manipulador dessas realidades, como a pessoa que vai ter escolhas e decidir o que eu quero mostrar e como eu quero mostrar. Foi assim como ele cria 6 modos básicos do documental, os quais iriam reger ou dominar as formas de fazer documentário por muito tempo, e elas vão ser classificadas da seguinte forma. O primeiro modo é o modo poético. Então, o modo poético é uma forma em que a imagem e o som se misturam, buscando contar alguma realidade ou mostrar alguma realidade, mas de uma forma um pouco desconexa, não necessariamente tendo uma imagem construída na frente da câmera, digamos, coerente, A própria forma do modo poético já nos fala de uma forma narrativa que pretende construir a partir de imagens, muitas vezes sem sentido aparente, e sons que aparentemente não fazem sentido algum, mas criam alguma realidade e nos fazem pensar sobre a possibilidade narrativa que o documental poético pode propor para contar uma história. Mas o Bill Nichols, também, nessa construção desses modos documental, nos faz lembrar que para o documentário sempre há pelo menos 3 histórias. A história do filme, a história do cineasta e a história do público. Isto quer dizer, a realidade e a bagagem que cada um de nós tem ou traz consigo vai alterar também essa realidade que está sendo mostrada. Então a gente tem que sempre levar em consideração que, por mais que o cineasta mostre uma realidade, a história pode mostrar outra realidade e o espectador, a partir dessa realidade, também vai ter outra percepção sobre o que está sendo mostrado. Assim vamos para o segundo modo documental, que seria o modo expositivo. Como a palavra já nos fala, esta forma pretende simplesmente expor alguma realidade, na maioria dos casos sem o cineasta necessariamente entrar a fazer parte dessa realidade, mas só mostrando, A palavra expositivo
nos lembra também de expor alguma situação, né? De apresentar alguma situação, mas não necessariamente com a interferência do cineasta ou de quem está querendo mostrar essa história, né? Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Fraten! Über! Fraten! Ab! O modo expositivo é muito fácil de reconhecer, pois ele tem a característica de trabalhar com o que, de forma muito criticada, vamos ver depois, se conhece como a voz de Deus, né? Então, lembrem vocês, imaginem um documentário em que a gente nunca vê quem está apresentando essa história e só se escuta uma voz narrando e dizendo como são as coisas, o que acontece e apresenta os fatos, mas a gente nunca sabe quem é essa voz. É qualquer um falando. Essa forma de voz de Deus vai ser muito criticada justamente por isso, porque afasta da realidade pelo fato de estar não mostrando quem me conta essa história. Mas esta realidade mudaria no seguinte modo que o Bill Nichols organizou, que seria o modo observativo, no qual a gente não vai ter mais essa voz de Deus e simplesmente vai colocar a câmera frente à realidade, deixando que ela aconteça na frente e deixando que o espectador, a partir dessa câmera observante, tire suas próprias conclusões. Não é? O mundo já fala, eu estou simplesmente observando. É como se o cineasta dissesse, olha, tá isso aqui, estamos olhando para essa realidade, cada um constrói suas próprias conclusões. O modo observativo também pode se ver como uma observação espontânea de uma experiência vivida, sem música, sem efeitos sonoros e até sem entrevistas. Essas características elas perduram ao longo de várias décadas e várias formas de contar documentários em que, como o cinema direto faz, não se pretende construir cinematograficamente coisas além do que simplesmente acontece na frente da câmera, né? Então, efeitos, músicas, isso aí cai fora, é só a imagem da forma que está acontecendo na frente da câmera. Um próximo modo que Bill Nichols classificou era conhecido até uma certa época como um modo interativo, mas depois ele reformulou sua forma de olhar e deixou ele como modo participativo, no qual se evidencia a presença do cineasta na frente da câmera como um agente ou como um sujeito que está participando dessa realidade, né, de uma forma evidente, né? Então a gente pode ver quase como se fossem cenas de making of, a forma que se constrói o filme, a voz do cineasta em muitos casos, mas ele ainda não tem uma participação tão ativa dentro da história. Simplesmente evidenciar essa presença do cineasta na história que está sendo contada. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Beata, for the first time voting in the historical election. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito.
e me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza. A taxa de desemprego atinge o menor índice da história. O próximo modo seria o modo reflexivo, que trabalha com as questões de metalinguística, e ele mostra muito mais a criação do documentário, né, a realização e a construção do documentário por parte do seu diretor. Um dos grandes representantes brasileiros deste gênero é o Eduardo Coutinho, a meu ponto de vista, uma das maiores referências brasileiras e mundiais do documentário, e ele falava que a verdade da filmagem significa revelar em que situação, em que momento ela se dá, e todo o aleatório que pode acontecer nela. Revela muito mais a verdade da filmagem do que a filmagem da verdade. Então aí Coutinho começa a questionar qual é essa relação entre o que está sendo filmado, quem está filmando e a realidade desses dois lados, né? Ele utiliza, nos coloca a pensar já qual é a realidade em tudo isso, né? Então já é um bom questionamento que eu também levo para vocês. Diz que é amigo do senhor, papai, faça com que esses policiais vá embora e que eu vá me apresentar amanhã. Eu me encontrava doente, papai falou para o coronel Luiz de Barro que não era possível ir e que no outro dia ele dava certeza eu me apresentar. Então era a palavra dele, vale dali para mim apresentar no outro dia. E um dos últimos modos propostos pelo Bill Nichols é o modo performático, no qual o diretor se torna um ator ativo dentro da história, em muitos casos até um personagem protagônico da história, em que a partir da sua caminhada, sua andada através dessa busca por contar sua história, ele vira um personagem, não necessariamente o principal, mas um personagem que amarra e constrói a história a partir desse andar atrás dos fatos e dos acontecimentos. Um dos principais exemplos contemporâneos que temos, muito conhecido, é o Michael Moore, né, jornalista que tem se focado muito em criticar, mostrar e questionar o comportamento do Estado norte-americano frente a acontecimentos muito polêmicos, né? Então, Michael Moore, um dos seus principais filmes seria o Fahrenheit, e ele é uma grande dica para a gente conseguir ver na prática como esses modos acontecem. Once that oil starts flowing, it's going to be lots of money. Whatever it costs, the government will pay you. It's going to be good for business, bad for the people. A gente já viu ao longo desse processo dos modos também alguns outros filmes, mas vamos deixar aqui embaixo desse vídeo aqui algumas outras referências que podem esclarecer um pouco melhor esses modos documentais. De qualquer forma, esses modos são um ponto de partida para a gente conseguir organizar e categorizar diferentes formas de fazer documentário. Mas não são a única. Lembrem que quando a gente aprende essas regras básicas narrativas dentro do cinema, é importante a gente dominar elas para que posteriormente consigamos desconstruir elas e poder criar narrativas próprias, autorais, com muita mais força e com elementos próprios da nossa forma de olhar para o mundo. Mas o Bill Nichols foi feliz em organizar e nos propor essas formas de olharmos para depois a gente conseguir entender melhor as características que delimitam cada uma dessas formas ou subgêneros do documentário, como muitas pessoas entendem. Então, mãos à obra, vamos começar a pensar que tipo de documentário nós queremos contar, né?
Hoje em dia é muito comum a mistura de todos esses modos também, né? Existe a possibilidade de eu poder explorar um trânsito entre modos documental e assim poder dar à minha história a forma mais apropriada dela ser contada. Muito obrigado e até nossa próxima aula.